Vamos, gente. E tem mais algumas pessoas para chegar, sabe como como é o trânsito aqui da cidade, mas a gente vai começar porque tem muito conteúdo aqui. Não, ela falou de um jeito tão legal, tem muito conteúdo, tem muito erro. Não! Então, sempre, bom, eu sou um desastre. Não era isso de maneira alguma, de maneira alguma. Tá ok o vídeo ali? Bom, eu vou fazer uma mini apresentação aqui, que tem tanta coisa para falar do Sidney. Você repara só pela maneira de calça jeans e paletó que ele é uma geração Y que não nasceu na época que era chamada geração Y, né? E Foi muito apressado. eu tive a grande honra de conhecer o Sidney. A gente vai ter um papo muito, muito legal. E nesse papo ele me contou um pouquinho da história dele. E a verdade é, quando ele me contou, eu queria que tivesse acontecendo um live stream pro Brasil todo, para todo mundo ouvir. Eu comecei a reparar que era muito, muito, muito legal e representava muitos de nós. Foi a coisa que eu mais gostei. Então eu saí de lá me sentindo, não sou a única, este maluco passou por tudo que eu tô passando agora. E é muito legal ver isso, principalmente sabendo alguns dos resultados que aconteceram depois das coisas pelas quais ele passou. Então eu queria agradecer de coração o Sidney por estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, eu sei que uma ou duas pessoas que não conheçam, o Sidney é uma das maiores referências, não só no Brasil, mas no mundo inteiro em relação à geração Y. Ele lida muito com jovens dentro de empresas, ele é constantemente convidado não só para palestras, mas para vários programas que as maiores empresas do Brasil fazem. E eu acho que chegou a hora de não só o corporativo conhecer, mas todo mundo conhecer, porque a história é muito legal. Então, obrigada por essa honra de trazer para esse grupo a sua história. Eu tô doida para ouvir o que você tem a falar. Só no contexto, o Sidney tem um monte de coisa muito legal que ele fez. Só que o contexto desse evento é o evento Fail. O que a gente quer mostrar é que muitas das falhas que acontecem no passado, muitos dos erros que a gente comete ou das infelicidades que a gente vive, podem acabar definindo muitas coisas boas no futuro, ou gerando aprendizados muito grandes. Então, em vez de focar em todas as coisas incríveis que aconteceram, a gente vai focar nos trancos e barrancos hoje. Mas tem muita coisa incrível também. Bem-vindo. Obrigada, viu? Obrigadão. Tá bom. Gente, boa noite. Boa noite. Tá gravando? Vai gravar? Pode Vai gravar? passar depois? Então, pode. Não pequeno sei. contexto. O que a gente tenta fazer é depois cortar, não inteiro, mas em pílulas, que a gente deixa disponível para quem não pode vir. Não tem problema. Beleza. Tá. Tá bom. Então, para quem não me conhece, Sidney Oliveira, é mais conhecido hoje por ter feito um livro, né? Hoje nesse contexto que a gente está, mas mais do que isso eu tenho uma trajetória. Eu não sou Y por acidente, mas eu costumo brincar que eu sou o primeiro Y. Tá? Alguém tinha que ser o primeiro, então eu decidi que sou eu, já que eu tenho autoridade, eu falo que eu sou o primeiro Y. Eu estou numa fase de vida diferente da grande maioria. Talvez vocês estão próximos de mim, mas eu já tenho filhos, eu já tenho uma trajetória de sucesso e de insucesso. Tá? E tem bastante gente que me acompanha. O que é o bate-papo que a Bel falou das falhas? Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Porque ela gosta das coisas bacanas que eu contei, mas e as falhas? Eu falei, é tanta coisa que eu vou ter que escolher algumas coisas e tentar mostrar algumas coisas. Então eu achei um critério bacana que é mostrar as falhas a partir do sucesso, tá bom? Mas antes disso eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem contratar gente? Mais ou menos. Mais ou menos, acerta. Você sabe dizer se uma pessoa é boa para trabalhar com você ou não? Só um tempo, né? Só o tempo? Eu vou apresentar aqui o currículo de um cara. Eu queria que vocês pensassem se vale a pena ter esse cara na equipe. Se você fosse empresário, se você gostaria de ter esse cara na tua equipe, tudo bem? Eu vou ler aqui, a gente lê o currículo dele e vocês só avaliam. Esse cara é um cara que já tem mercado, já tem quilometragem no mercado. Ele tem uma carreira de 20 anos num dos maiores bancos do Brasil. Tá? Essa é uma característica deles. Nesse banco ele saiu de office boy e chegou a diretor no banco. Nesse período de 20 anos. Foi uma trajetória para os padrões nacionais muito rápida. Ele fez essa trajetória. Bom, nesse banco, nos últimos 5 anos que ele trabalhou no banco, com a diretoria dele, ele conseguiu, ele conseguiu implementar produtos de uma natureza tal, de inovação, que conseguiu dar 50 milhões de lucro por ano. Só os produtos que ele estava implementando nesse banco. Não ficou muito tempo nesse banco depois dos 20 anos, ele acabou sendo cotado para ir para outro banco. Ele foi para um outro banco e lá
ele desenvolveu um sistema de meio de pagamento na internet. Esse sistema de meio de pagamento já dava 4 milhões de lucro para o banco em 6 meses. Passado esse tempo, ele foi trabalhar num terceiro banco para promover mudanças. Estava a época da reengenharia, ele estava promovendo mudanças de inovação nos bancos. O banco tinha acabado de comprar um outro banco mais tradicional e ele tinha que renovar esse banco, e ele foi lá e conseguiu redução de custos de 25 milhões em 9 meses. Tá? Isso tudo são números da época, né? Milhões, e ele está falando de dólares. Bom, depois desse terceiro banco, ele decidiu ser empreendedor. E ele, no empreendimento, ele acabou criando um site, a internet estava surgindo, ele criou um site que foi um dos maiores sites brasileiros. O capital investido foi valorizado em 1.350% num período de menos de um ano. Tá? A internet tem essas coisas de números bonitos, que crescem muito rápido. Ele conseguiu, nesse site, fazer esse movimento. Depois disso, ele pegou e vendeu o site para uma empresa americana, e foi a primeira venda de um site na América Latina para uma empresa americana. Foi um dos primeiros negócios envolvendo isso, dando vazão a tudo que a gente conheceu depois da internet aqui no Brasil. Bom, depois que ele vendeu o site, ele estava com uma equipe, ele acabou trabalhando nessa equipe, virou um dos diretores mundiais dessa empresa, tinha equipe trabalhando na Espanha, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, no México, tinha equipe passeando em todo lugar. Ele estava desenvolvendo isso e ele decidiu sair da empresa porque ele viu que a direção da empresa estava meio estranha. E ele foi trabalhar novamente num outro banco, aonde ele foi implementar um sistema de meio de pagamento que ele havia desenvolvido no segundo banco de vida dele. Ele foi implementar esse sistema, já era um sistema mais amadurecido, a internet já estava amadurecida, e ele conseguiu implementar em 4 países, num período curto. Ele conseguiu levantar 12 milhões de dólares de resultado. Tá? Vocês contratariam? Será que seria bom para trabalhar no empresa? Hã? Sério mesmo? Qual a missão? Hã? Qual a missão? O desafio? Qualquer uma. Cuidar da empresa, administrar a empresa ou implementar novidades na empresa. Seria legal esse Acho que profissional? ele dá resultado, né? Hã? Acho que ele dá resultado em tudo que ele faz. Aparentemente ele dá resultado, né? Então, agora deixa eu complementar o currículo dele, porque eu tenho que dizer onde foi esses lugares, né? O primeiro banco que ele trabalhou foi no Banco Real, foi vendido. O segundo foi no Excel, faliu. O terceiro foi no Crescimap, faliu. O quarto foi o Achei, foi vendido. O quinto foi Star Media, faliu. O sexto foi o Banco Santos, faliu. Nossa, estaria perdido. Então. Vocês contratariam esse cara ainda ou não? Não. Hã? Contratariam ou não contratariam? Será que... Sabendo disso, não. Sabendo disso, não? Mesmo com o padrão? Você não era o dono do banco. Hã? Mesmo com o padrão, vocês já repararam que tem um padrão? Hã? Tem um padrão, não tem? Você não contrataria nem isso se você quisesse ter uma empresa que pudesse ser, por exemplo, vendida? Por quê? Vendido, faliu, faliu. Vendeu, faliu, faliu. A próxima... Não é? Tem um padrão? Você não contrataria? Não tem um negócio assim interessante? Bom, esse cara Manda aqui... o Roberto Carlos, manda o Roberto. Hã? Mandar o Roberto Carlos? Tá bom. Esse cara sou eu. Eu não peguei que o Roberto Carlos não é. Isso é um pouco da minha trajetória, é um pedaço da minha trajetória. O site de busca Achei, que depois nós compramos o KD, juntou tudo, ficou o site de busca KD que tinha um brand maior. O Banco Real foi onde eu desenvolvi. O produto em questão é o famoso produtos conto universitário e outros produtos que eu acabei desenvolvendo, tá? Bom, como é que esse cara chegou nisso aqui? Porque é bonito falar assim, a gente está falando de falar de falhas, né? Eu tentei achar uma forma de falar de falhas, e aí eu fiz uma coisa, pus uma linha do tempo. E eu comecei essa linha do tempo colocando algumas idades aqui. E esse cara começou, eu comecei, não precisa dizer mais do cara, eu comecei com 14 anos, descobri que eu tinha um talento enorme para falhar. Tá bom? Você não sabia disso, mas essa história você não sabe. Eu tinha um talento enorme para falhar e eu escolhi 2 falhas com os meus 14 anos. Eu pus o nome aqui de almoxarifado e árvore de Natal. Comecei a trabalhar num banco,
vocês viram, foi num banco mesmo. Com 14 anos de idade, vocês imaginam como eu era uma pessoa bacana, rápida. A Camila tá vendo a nossa nova assistente Rebeca? Sim. Imagina ela com 14 anos como devia ser, tá bom? Era uma pipoca e eu era muito interessado, querendo, e eu queria ser tudo no banco. E quando a gente chega no banco, a gente quer mostrar serviço. Bom, cheguei lá no banco, o banco tem uma coisa chamada almoxarifado. O que guarda no almoxarifado? O documento do banco, são livros e livros e livros, e formulários. O almoxarifado é do tamanho dessa sala aqui. Imagina essa sala com prateleiras e tudo mais. A hora que eu entrei no banco, na agência, as prateleiras estavam meio lotadas e a gente tinha que fazer uma inovação. Achar uma solução, porque não estava mais cabendo, não estava deixando no chão as coisas, porque não tinha prateleira. Mas eu percebi que se você tirasse uma tábua da prateleira, ficava maior, dava para encaixar as coisas e dava para fazer uma mudança logística enorme. E eu, com toda a minha inteligência, aquela visão sistêmica fantástica, eu decidi tirar uma tábua. Foi interessante, porque eu tinha só 2 meses de emprego e aquilo lá caiu tudo. Então imagina isso tudo aqui vira ao chão, com tudo, com formulário, assim, caiu lá, 1 ano de produção da agência, ficava tudo guardado na agência, caiu. Eu tinha uma dúvida. Primeiro pânico, depois, sabe aquele, mamãe, perdi meu emprego? Foi bem a primeira sensação que eu tive. Eu só tinha 2 meses no primeiro emprego e eu era office boy. Falei, eu tô bem nisso, eu vou falhar mesmo. Bom, chamei meu chefe, ele desceu, olhou, você vai arrumar, né? E saiu. Eu levei 6 meses para arrumar aquilo, faltando na escola, e indo mais cedo, obviamente, para ir arrumar. Não tinha jeito, qualquer pessoa que pedisse alguma coisa no almoxarifado, eu não podia deixar ninguém descer para ver aquilo. E eu desci, eu vou e pego, então eu comecei a ser aquele que vai pegar tudo. Eu só pedia um rolinho de papel higiênico, eu desço, pego, não, porque para achar o papel higiênico, vocês não imaginam o que era. E eu descia para lá, mas eu queria mostrar serviço na agência. A agência que eu trabalhei é uma agência no Shopping Ibirapuera. Shopping Ibirapuera é uma loja dentro de um shopping. Imagina como fica Natal. Quando foi chegando o Natal, o que eu fiz? Eu quero mostrar que eu sou um cara legal, eu sou um cara, mas eu sei fazer direito. E aí, na época, existiam os cofrinhos que os bancos distribuíam. O cofrinho, na época, era muito parecido com latinha de cerveja hoje. Era bem o tamanho, o jeitão, e era de latinha mesmo. O que eu fiz? Eu vou inovar, eu vou surpreender. No final de semana, o banco ficava sempre com vigia lá, então no final de semana, eu e o outro boy, nós fomos lá e construímos uma árvore de Natal com essas latinhas. Gente, vocês já viram isso aí? Você vai colocando as latinhas. E assim, a gente fez uma engenharia, você precisa ver o desenho, preparando, e você coloca e amarra um pouquinho, vai colocando. O pé direito da agência tinha 4 metros. Então ela tinha 4 metros de altura. 4 metros de altura dá uma... Imagina o dobro desse andar aqui. E a base era mais ou menos o tamanho dessa sala. Então era uma árvore de Natal magnífica. E vai indo para chegar no final, ter uma latinha lá no final. E a gente fez a árvore. Quando o gerente chegou, quando os clientes chegaram, nossa! E aquela coisa maravilhosa. Bom, a agência de banco há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, não era como é hoje. Hoje são estandes de venda, quase você não vê ninguém na agência, né? Na época não, o banco tinha normalmente 20 caixas, com um mundo de filas e um monte de gente. Então, o ambiente do banco ficava em média com 300 a 400 pessoas no salão, circulando com filas, e no caso do shopping mais ainda. Era uma segunda-feira, eu fiz isso no final de semana, e aí na segunda-feira eu tô todo orgulhoso, sentado lá, e o gerente aplaudiu, disse, nossa, você é demais. Eu falei, tá pago aquele problema do almoxarifado, a gente tenta recuperar, né? E o que aconteceu? Eu comecei a descobrir os jovens e a criançada. 6 anos de idade, uma inteligência incomum. Ele conseguiu achar a lata fundamental. E ele foi lá, e era aquela que ele queria. Não podia ser outra. Ele queria aquela. E ele foi correndo, a mãe estava no caixa, foi correndo, e pegou a lata e tirou a lata. No que ele tirou a lata, foram exatamente 1.500 latinhas que desceram pelo salão. Parecia uma onda. Foram mais ou menos 60 clientes foram para o chão, só com peso, tudo mais. E o gerente do banco só levantou a cabeça. Eu olhei e falei,
eu tenho futuro nessa empresa, vai ser um negócio legal. Foi a minha primeira vez que eu descobri que para toda falha você tem que ter um aprendizado. Tá? E aí surgiu minha primeira promoção. Porque depois dessas duas magníficas falhas, acho que o pessoal queria se livrar de mim, então me promoveram a estagiário fora da agência. Me mandaram para outro lugar, você não serve para ser boy, você vai ter que ser... E assim, eu realmente ganhei minha primeira promoção, mas eu gostei. Falei, pô, eu fui promovido, mas eu tenho que aprender com isso. Onde foi que eu falhei? Por que eu não prestei atenção? Por que eu não pus mais uma cerquinha de... Eu comecei a descobrir aí que quando você erra, você pode prevenir. E na hora que a gente viu todo aquele negócio, nunca mais deixaram fazer nenhuma torre ali. Mas eu podia ter colocado um cercadinho, podia ter posto umas cadeiras, sei lá, eu podia ter achado, mas eu nunca tinha pensado nessa história. Eu queria só impressionar. E eu esqueci que você pode impressionar, mas você tem que fazer direito. Primeiro aprendizado, e aí depois disso eu comecei a adotar um comportamento de nunca deixar nenhuma ponta solta, pelo menos enquanto boy. Foi promovido. Vou passar um tempo longo, jogar 14 anos para lá, porque nessa história aí minha trajetória avançou. Eu virei office boy, depois estagiário, depois escriturário, caixa, chefe de departamento, e eu estava obcecado em crescer, eu fui crescendo. Com 19 anos eu entrei no trainee de gerente, com 20 anos eu fui promovido a gerente, precisei ser emancipado para virar gerente, porque gerente assina procuração, eu não tinha idade ainda. Virei o gerente no banco, virei o gerente mais novo da história do banco e continuei minha trajetória. Com 22 anos eu já estava na diretoria regional como gerente regional, e aí depois eu voltei como gerente geral de agência, depois eu voltei para a diretoria como gerente regional, daí eu virei gerente geral e com 28 anos eu conquistei um outro erro. Porque com 28 anos você já está como gerente geral, o banco tem lá um processo de sucessão, onde você, para ser promovido, você tem que passar pelas diretorias. E os diretores começam a te entrevistar. A prática comum era levar a gente para almoçar. E eu estava sabendo que eu estou na linha, falei, opa, estou me chamando para almoçar, então porque vai ser legal. Me chamaram para almoçar e eu falei, é aquele almoço. Você come comida japonesa? Adoro comida japonesa. Nunca tinha posto na mão nada de japonês, mas eu sabia o que era. Tinha aquela coisa do hashi. Como eu aprendi, não vá fazer bobagem com aquele treco. Treinei com o hashi, e o hashi que eu treinei é um hashi quadradinho. Treinei, fiz com papel, com coisa, já estava prontinho. Quando eu cheguei lá, o hashi era redondo. E eu falei, isso vai dar problema, eu não posso passar vergonha. E eu fiquei pensando, matutando, como eu fiz um grande aprendizado de não causar mais vergonha. Eu não podia, naquele momento que eu estava para ser entrevistado, os diretores precisavam me conhecer. Na hora que chegou o prato, aquele monte de coisa lá, obviamente, eu fui cometer o meu segundo erro fatal. Era a coisa mais consistente que eu vi ali, e eu imaginei que aquilo sendo pego com o hashi, aquele pacote desse tamanho assim, não iria cair, e eu consegui pegar, e assim, o pessoal falando, eu pelando, e eu... Foi hashi pra dentro. Eu não sei direito o que aconteceu depois disso, mas eu acordei no colo da japonesa, passando um negócio assim, me dando um treco quente para tomar. Eu acho que eu fiquei desacordado uns 10 minutos, porque perdeu a respiração. E assim, com esse erro eu descobri que eu poderia ser promovido, porque eles queriam alguém inovador. Então, eles perceberam que eu era maluco o suficiente. Se eu sou maluco para sustentar alguma coisa, eles me promoveram. E eu fui promovido o primeiro diretor de marketing do Banco Real, tá? Com menos de 40 anos. A idade média lá era de 40, meus pais tinham 45 anos, então foi minha primeira promoção à diretoria. E eu atribuo muito ao wasabi. Até hoje eu tenho um pouco de trauma. Eu precisei consultar o que é o nome, porque eu não consigo falar wasabi. É um trauma mesmo, psicológico. Mas acabei virando diretor por conta disso. Agora vem um pouquinho do processo. Porque ser diretor é legal, né? Num banco ainda, melhor ainda.
ainda mais sendo tão exclusivo, eu descobri aí que não é legal ser diretor tão novo num lugar onde só tem gente velha. E aí começou meus estudos sobre gerações, percebendo principalmente em mim que eu era um cara estranho num ambiente onde não estava muito fácil. Eu conhecia muito o banco, mas eu era um cara estranho. Era muito divertido ir lá com a gravata do Mickey, a gravata do Pernalonga. Na época era assim, umas gravatas divertidas, cabelo comprido, né, Carla? A Carla foi minha primeira assistente nessa época, ela era muito jovem. Eu tinha que montar muito jovem mesmo. Você vê como que ela tá legal, né? Esse foi uma outra falha que a gente continua cometendo. Vocês reparam, essas indelicadezas a gente não consegue consertar e continua cometendo, né? Mas assim, na época, o que aconteceu? Como a maioria das diretorias eram diretorias já sedimentadas, a diretoria de marketing não era uma diretoria muito bem vista, principalmente por ser a primeira, e eu era um diretor diferente da turma, tá? E era marketing, depois mexendo com organização e metas, e eu comecei a pegar algumas coisas novas nesse período. Uma das coisas novas que eu comecei a mexer foi repensar o banco, fazer reengenharia no banco. Na época foi quando eu escrevi meu primeiro livro sobre reengenharia, defendendo que precisava mexer. E para montar minha equipe, eu comecei a perceber que não podia montar com gente mais veterana do que eu. Era difícil. O veterano não respeitava a minha opinião. Parece que tudo que eu tinha que fazer dobrado, triplicado. Tinha um bullying interno lá no banco que chamava minha diretoria de diretoria júnior, né? Era uma coisa de dizer que você era, assim, nada era sério. Bom, nessa diretoria aí veio um novo movimento. Eu comecei a ter ideias e começamos a bolar um monte de coisa. Então, um dos privilégios que eu tive nesse período foi participar de toda a movimentação dos bancos logo depois que acabou a inflação. Então a gente buscava alternativas. Então, internet banking, home banking, toda essa parte eletrônica, eu estava lá de camarote e assim, ajudando a sugerir como seriam os bancos no futuro. E eu comecei a olhar muito o futuro e tentar sugerir alguma coisa. Entre as coisas que eu quis sugerir, eu tive uma ideia brilhante junto com algumas pessoas de fazer a conta corrente para o jovem. Eu era jovem, minha equipe só tinha gente jovem, eu queria abrir uma conta do jovem. Jovem estava na universidade. Só que jovem na universidade não tem como ter salário. Se ele não tem salário, como é que você vai abrir uma conta para ele, dar um cheque para ele? Você é irresponsável? A gente dá um cartão de crédito para ele. Você vai dar cheque e cartão de crédito. Não, eu estou pensando em dar um cheque especial também. Ah, tá. E aí a gente não vai cobrar a tarifa. Então, para que você vai fazer isso? Ah, porque quando ele terminar a faculdade, ele vai ser fiel ao banco, ele vai pensar. Nesse movimento, muito romântico, muito bacana, né? Eu propus o que é hoje conhecido como conto universitário. Como todo mundo sabe, quem teve conto universitário? Foi o primeiro movimento de vou trabalhar com jovens, né? Eu era um desses jovens, na época eu estava com 29 anos, eu fui propor isso dentro de um banco. Agora imagina propor a conta dentro de um banco. E aí vem o meu terceiro erro que eu quero falar. Propor esse tipo de negócio para um banco, numa época em que a inflação está caindo, onde o banco só ganha dinheiro com tarifa e com juros, você fala, não, eu quero dar empréstimo para quem não tem salário, quero não cobrar a tarifa dele e vou pôr todos os jovens para dentro do banco. O que aconteceria? Os jovens entrariam em massa e aí vem o processo de aprovação. Eu fui propor isso no banco como diretor, eu preciso da aprovação dos demais diretorias. Aí começou meu dilema, porque a diretoria financeira falou, nem a pau. Você vai abrir uma conta e não vai cobrar tarifa? Não existe isso, não tem que cobrar. Não pode cobrar tarifa, não autorizo. Diretoria de logística, você vai encher de gente as agências. Já está lotado, você ainda quer colocar mais um monte. O pior, você quer colocar jovens, você já viu que ele entra de skate? Você viu que eles ficam de bermuda? Você vai querer colocar isso. E outra coisa, ele vai fazer o quê? Vai pegar o cheque e vai ficar dando em boteco, para beber cerveja. Você é maluco? Diretoria administrativa. Eu não tenho como controlar tantas contas assim, vai aumentar muito o fluxo de papel, não vai dar para fazer. Diretoria de informática. O nosso computador não vai dar conta. Vai aumentar o número. O banco tinha na época 1,5 milhão de contas, né, ativas, e poderia aumentar muito. Não tem computador que dá conta disso. Pessoal da área de crédito, você é maluco? Você vai dar crédito para quem não tem como receber dinheiro?
E eu falei, gente, mas o jovem, tem que apostar no jovem. Olha, você aposta o seu dinheiro, mas o banco não pode fazer. E todas as diretorias disseram não. Todas as diretorias, pelo menos as interessantes. As outras que disseram sim eram diretorias assim, seguradora disse sim, poupança disse sim, né? As que tinham nem o risco toparam. Aquelas outras que iam ter um impacto grande falaram não. Agora, eu não sei se vocês sabem como funciona dentro de um banco. Você não tem autorização sozinha, você precisa de comitês e todo mundo, cada um dá o seu parecer. No meu caso, o parecer já era não. Eu falei, não, gente, nós vamos mudar, colocava mais dados, colocava mais informação, trazia, dizendo tendências. E aí vinha um outro e falava, não, mas nenhum cliente tem, né, nenhum banco abre conta de jovens. Você já não reparou? Só se for conta salário. Se ele estiver trabalhando, aí tem a conta salário. Mas não se abre conta de jovem vagabundo. Mas não é todo jovem que é vagabundo. Quando ele terminar, não vai não. Mas jovem que estuda... Já viu jovem estudando? Jovem que estuda é vagabundo. Ele só estuda, você não faz mais nada. Então, essa coisa era muito forte na época. E os argumentos eram muito fortes para dizer, não vou deixar abrir conta. E assim, quem era diretor de cada área falava, eu fecho a minha porta e não deixo você abrir. Não é fácil você superar isso. Aí eu fui para o custe o que custar. Vai abrir conta sim. O que eu fiz? Meu terceiro erro. Ou minha terceira boa falha para aqui. Quando você fala custe o que custar, você põe em jogo o quê? Qualquer coisa, né? No meu caso, eu estava num banco que era um banco com um dono. Um banco com dono, não sei se vocês sabem o que significa, não é uma família. Por exemplo, eu estava na Votorantim hoje à tarde. Votorantim é uma família, e tem os acionistas, um monte de gente fica diluído lá o poder. Quando você tem um dono, o dono é Deus. Ponto. Ele tinha 80%. E assim, não é a família dele, não é ele. Ele é o dono, então é Deus. Silvio Santos, né? Vamos, ainda diluído um pouco agora com a família. Mas assim, é Deus, é uma pessoa com um carisma, né, enorme. Uma pessoa com um poder fantástico, né? E eu falei, eu vou levar para ele a ideia. E foi um erro. E foi um acerto, mas foi um erro. Eu levei, defendi a ideia. E sabe o que ele fez? Sim. Parece legal, não parece? Assim, mas não é uma falha? Então, ele deixou fazer, na verdade ele não deixou, ele falou, faz, quero isso mesmo. Foi a melhor e pior coisa que aconteceu na minha vida naquela época. Primeiro porque eu saí achando que eu era o cara, Aí eu saí mesmo achando que assim, eu sou o cara, eu consegui. Os caras não têm dado esse bando de velho, não tem mais visão. O dono do banco, é por isso que ele é dono. A frase que eu falava, por isso que ele é rico. Ele tem visão, esse bando de velho não tem visão e eu venci. Venci. Esse foi o banco. Tem alguns que não falam comigo até hoje, tá? Eu sou persona não grata na vida da pessoa, porque aí eu criei a maior inimizade com a maioria dos diretores chaves do banco. Eu não tinha me dado conta na época, eu até achei que era um monte de gente, mas eu não tinha me dado conta que na hora que ele autorizou, ele destruiu a minha rede de sustentação política. Tá? E ele autorizou, a gente fez a conta, em 6 meses a conta atingiu 500 mil clientes assim, em 6 meses, quer dizer, o banco cresceu 25% em 6 meses, tudo com conta negativa, cheque sem fundo, com tudo aquilo que o pessoal falava. Cada vez que um universitário escrevia um cheque de R$10 lá no boteco para comprar uma cerveja e estava sem fundo, tinha diretor que fazia a manha de tirar cheques desse tamanho, levar na reunião de comitê. Aqui, doutor, é os universitários, estão destruindo o banco vai quebrar por conta disso. Na época estava quebrando o Bamerindos, Nacional, então eu era o agente do apocalipse. E eu assim, tentando defender, então foi assim, eu paguei caro, porque eu perdi toda a minha rede de sustentação por conta do custe o que custar. Quando eu abri o programa da conta universitária. Na época, eu achei que era um absurdo. Eu fui perdendo mesmo esse prestígio político, ou pelo menos a sustentação política. A conta universitária, depois de um ano que a gente começou a abrir a conta, começou a mostrar que sim, é fato e dá algum resultado. Para vocês terem uma ideia, hoje, só no Santander que sucedeu o Banco Real, 70% das contas de pessoas físicas são originais. A ideia era realmente
interessante, era uma ideia bacana, mas eu perdi a minha sustentação política. Isso me levou para o próximo erro. Por quê? Quando a gente perde sustentação política, significa o quê? Que qualquer ideia que eu apresentasse, a partir de então, a resposta era não. E na época estava surgindo um negócio chamado internet, e eu estava apaixonado pela internet. Falei, o jovem vai adorar isso. Nossa, poder se comunicar, poder falar, poder baixar, ver conteúdo aberto. Nossa, isso aqui é demais. Nessa época que eu estou falando, a internet era antes da internet de escada, tá? Tava no tambor ainda, estavam inventando o modem, tá? Então é a internet do Mirk, eu tinha um cabo lá com internet, conversava com algumas pessoas, eu falei, é isso, o jovem vai adorar. E tentei colocar o banco dentro da internet, ser o pioneiro também na internet. Não consegui mesmo. Só que eu estava envolvido demais com a internet. Estava envolvido muito com a internet que eu acabei decidindo que a internet tinha que ser o meu próximo grande salto. Mas nesse caso da conta universitária, você nos seus estudos tinha a visão que poderia ser, ou certeza, enfim, poderia ser um sucesso ou foi na empolgação? Nenhuma, eu tinha intuição só. Eu queria dar conta pro jovem. Falar, pô, comigo funcionou, por que Mas que você não não tinha funciona? números, nada que pudesse sinalizar nada, que não. seria um desse certo? Nunca, nenhum jovem tinha conta no banco, exceto se ele tivesse conta, se ele fosse empregado. Então a chance de dar errado era muito grande, ou talvez maior do que o de sucesso. Sim, é só que a gente não contava com o fator. Isso foi, eu não sei, sorte, mas a gente nunca pesquisou. Porque se eu tivesse pesquisado isso, aí veio assim, o que eu poderia ter feito? Primeiro, eu não precisava ter ido no presidente, eu teria pesquisado um pouco mais. Se eu tivesse pesquisado um pouco mais, eu teria sacado o argumento. Uma coisa que a gente não pesquisou, porque a gente estava olhando jovem, não tinha, era muito intuitivo. Claro que a gente enchia de dados, gráficos, mas eram gráficos assim, tendenciosos para a ideia. Mas a gente não tinha pesquisado uma coisa, e em um ano a conta aniversário começou a dar lucro e a gente não tinha entendido por quê. O que aconteceu? Aí vem o inesperado. Que aí hoje eu falo, foi uma falha muito grande, porque se tivesse pesquisado um pouquinho mais, eu teria chegado nessa percepção e isso teria convencido todo mundo sem precisar me queimar nessa história, sem eu ser sacrificado. O que aconteceu depois que os universitários abriram conta? Coisa mais comum, o universitário precisa de dinheiro. Como é que ele recebe dinheiro? Mesada. Mesada? Mesada? Como é que a mesada entra na conta dele? Papai, mamãe. Como é que papai e mamãe põem essa mesada na conta dele? Abrindo outra conta. Na época não tinha PET. Na época você tinha que dar um cheque que levava 3 dias para compensar, ou você fazia um DOC que levava 2 dias. Perfeito? Era de banco para banco. E o filho às vezes precisava na emergência. Qual que era a solução? Pai e mamãe abriram. O papai e a mamãe abrirem a conta no banco. Quando o papai abre a conta no banco para pôr o dinheiro na mesada do filho, porque daí a transferência dentro do banco é na hora. É online, é real time, né? Então o pai abria a conta no banco. Como ele abriu a conta no banco, ele conhecia o serviço do banco, trazia a conta da empresa, e a gente começou a ver o sistema de conta corrente nosso cresceu, porque a gente conquistou um monte de cliente que estava no outro banco, que a gente tinha dificuldade de acessar ele, porque ele já estava no outro banco, ninguém muda se não tiver uma boa razão. E pelo filho ele veio e a gente abriu um monte de conta que na hora que você juntava os CPFs, porque o jovem não tinha o CPF também, né? Então na hora que você juntava o CPF, todas eram contas lucrativas. A gente não esperava, e assim, se eu tivesse pesquisado que o pai viria, bem, hoje já é mais simples, porque hoje tem TED, o TED é na hora, então hoje não funcionaria do mesmo jeito, mas na época funcionou. Foi uma coisa muito rentável, mas assim, aí já estrago comigo já estava feito, eu estava tentando implementar a internet, não dava. Eu querendo implementar a internet, querendo defender, e defendia nas diretorias, convencia um diretor, desconvencia outro, convencia o outro, aí esse aqui também voltava atrás, tentava ir no dono do banco, porque alguns falavam, vai falar com o dono. Chegava lá, o dono já tinha recebido uma outra pessoa falando para ele da internet, a internet é do demo. Teve casos que um diretor foi apresentar a internet para o dono do banco antes de mim. E o que ele apresentou da internet? Vocês sabem que tem um lado negro da internet, né? Site de pornografia, e site de jogos, e poker. Apresentaram isso para o dono. A hora que eu cheguei lá, doutor, a gente tem que pôr o banco, de jeito nenhum, não vou colocar naquele ambiente lá, entendeu?
E ele não deixava, eu, mas doutor, o banco, não, você foi, mas doutor, você lembra do universitário? Mas tem gente que ainda é contra. Eu falei, doutor, mas não vai implementar, não, dessa vez não vai. E eu comecei a ficar sem ambiente, comecei a ficar angustiado, e eu comecei a pensar em alguma coisa na internet. Encontrei um rapaz que estava estudando em Salt Lake City, numa universidade, querendo mexer com a internet, e eu falei, cara, me ajuda a pôr alguma coisa na internet? E ele me ensinou a fazer o que hoje seria um blog. Né? Na época não era assim, tá? Mas ele me ensinou a fazer o que é um blog, e aí eu falei, eu assim, angustiado com esse ambiente ruim, um dia eu liguei para ele e falei, cara, liguei mesmo, tá? Não tinha ICQ, não tinha essas coisas não. O meu ICQ é o número 1212, pra vocês terem uma ideia, tá? Então é bem dinossauro mesmo, aquela coisa bem na internet pré-histórica, né? Eu não tinha isso também na época, eu liguei para ele e falei, cara, tá muito difícil aqui no banco, eu não quero abrir uma franquia de boticário, sei lá, eu quero, não aguentava, eu queria ser empresário. Não tem nada nessa internet que dá alguma coisa? Cara, não tem, ninguém está fazendo dinheiro com a internet, é só pornografia, era exatamente isso mesmo. Mas isso não pode ser, o pessoal vai querer, para não dizer que ninguém fez dinheiro, tem uns carinhas aqui em Stanford que acabaram de receber $1 milhão pro site deles. E o que é o site deles? Dá uma olhada aí no site deles. Eu falei, como é que eu faço isso? Abaixa esse software aí que eu vou te passar. O software é o Mozilla, o primeiro browser, tá? Então eu baixei o browser, e o que quer fazer? Escreve o que eu vou te falar, www.yahoo.com. E eu fiquei encantado. Uau! O mundo parece que, sabe aquela coisa de o mundo está iluminado e você começa a querer ter anjos cantando, né? Oh, tudo está funcionando muito bem. Eu falei, é isso! Pronto, eu quero, vamos fazer o Yahoo Brasil. Não pode, porque tem o registro. Aí ele me explicou o que era registro. O Brasil não tinha ainda a FAPESP, não tinha o registro.br. Era tudo... Você mandava uma cartinha com fax para um lugar para registrar domínio e vai saber quem envia aquilo naquele dia. O Murilo sabe desse período, um período heróico, né? E a gente começou a tentar fazer, e aí assim, como é que a gente vai chamar? Vamos chamar? Não, tem que... Os provedores estavam começando a surgir no Brasil, e aí a gente teve a ideia de chamar de Achei. E começamos, falei, cara, bola aí primeiro esse negócio para busca, que eu vou colecionar endereços aqui. E aí a gente eu comecei a pegar endereço, trabalhando no banco ainda, mas pegando endereço, até um dia que ele me ligou e dizendo, eu consigo fazer o que é hoje conhecido como search, que qualquer um tem, é um código aberto. E aí vem um pouco da sorte que a gente teve. Eu não sei se vocês sabem dessa história do search. Hoje você põe o search, todo mundo busca lá alguma coisa, né? Então, como é que surgiu? Quando o Yahoo fez o primeiro search e ganhou $1 milhão para começar, eles pegaram um código de um carinha que era programador, colega de quarto deles. Esse carinha programou um código que conseguia fazer, dentro da leitura de um texto, uma busca, um algoritmo de busca. Quando eles pegaram, criaram o search. E ficou aquele negócio. Só que tiraram ele do jogo, vocês já viram isso aí no Facebook e tal. Tiraram ele do jogo, ele ficou muito bravo. E aí quando ele tentou entrar pro jogo, ninguém deixou. Pegaram, ele falou, tá bom. Ele pegou o código e abriu para quem quisesse. O nome dele é Linus Torvalds. Vocês conhecem? Então você já sabe um pouquinho da... O Linus é o cara que inventou, ou pelo menos é o detentor do código base do Linux. Tá? Ele abriu o código para todo mundo. Nessa hora surgiram inúmeros sites de busca pelo planeta inteiro. Excite, Lycos, começou a surgir, pipocar, tudo era site de busca, Alta Vista, Atlântico, todo mundo. E aqui no Brasil, a gente começou, Achei, junto com a gente começou o KD. O KD tinha uma ligação com a família Montenegro do pessoal que faz o Ibope e tal. Ele recebeu um aporte maior, a gente trabalhava com o meu cartão de crédito e eu ia começando, não, vamos embora, vamos que vamos e vamos fazer. E começou a crescer. A internet começou a crescer, a gente começou a distribuir o site pelos provedores. Era uma coisa meio faroeste mesmo, era uma coisa faroeste, você não tem noção. E a gente começou a distribuir e a marca começou a crescer. E assim, o meu sócio, que estava lá em Salt Lake City, ele começava, precisa de mais um servidor. Cara, nós compramos um mês passado. Mas precisa de mais um que tá ficando lento. Cara, mas não dá, eu não tenho grana. Não, mas precisa. Tá bom, mandava um outro cartão de crédito para ele.
E foi assim que a gente começou, e foi paga banda, e começamos a fazer, eu em casa, no banco. Chegou uma hora que o site estava grande o suficiente para a gente precisar ter faturamento. Eu não estava mais dando conta com o meu salário de bancar. E aí fomos buscar anunciante. Qual foi o primeiro anunciante que disposto a pagar? Não. Nem perto. Não, só depois que eu saí de lá. O primeiro anunciante foi um site de sexo. E a gente não tinha alternativa, era um site de pornografia. E eu falei, gente, e detalhe, o site nosso estava hospedado num provedor chamado Sprint, que ficava dentro de Salt Lake City. Você sabe o que é Salt Lake City nos Estados Unidos? Não sabe, não. Vocês conhecem um lugar em Salt Lake City que tem um lugar chamado Provo? Uma cidadezinha com 9.812 habitantes, sendo que 9.811 são mormons. E a cidade de Provo é mormon, e Salt Lake City é, assim, a ala mais direita dos conservadores dos Estados Unidos. Na hora que a gente falou que ia ter um site de busca lá e começou a pôr banner, a gente tinha que fazer um algoritmo novo, e a gente fez um algoritmo por busca de palavras. Ou seja, só se a pessoa colocasse no site sexo, bunda, essas palavras que tinham, assim, é óbvio que ele está procurando isso, deixa entregar. Né? Então, a gente colocou esse algoritmo. Só que é um algoritmo, quem faz programação sabe que a gente não acerta sempre, né? E assim, o algoritmo ele tem vida própria, ele anda de um jeito, você começa de uma coisa, ele vira uma outra coisa no meio do caminho, tem hacker entrando para lá. E assim, teve um dos últimos dias que eu estava no banco ainda, o site bombando, tipo 300 e-mails por dia a gente tinha que responder, porque o pessoal não fazia busca. O pessoal, em vez de escrever lá, estou procurando Bradesco, em vez de escrever Bradesco, mandava um e-mail. Estou procurando Bradesco, como eu faço? Ai, cara, você vai... E assim, foi meio... Você tinha que explicar. Enquanto isso, o código-fonte lá, comendo solto. E o pessoal aprendeu o maldito Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V numa caixa de busca, quando você pega um texto enorme, coloca Ctrl-C, Ctrl-V e cola ali naquela barrinha. Você detona o servidor ali naquela hora. E tem uns caras que acharam divertido fazer isso, né? Bom, quando eles fizeram isso, o nosso código que controlava os banners foi para o espaço, tá? Durante uma madrugada. Tem uma... Entra. Agora que você já Já veio trabalhou... comigo. Pode pegar meu Mas tem lugar. sofá ainda, cara. Então, Aí esse aqui é o... Bruno, É o Bruno. tudo bem? Só você que se apresentou, tá? Só pra é? pagar o mico em alguma coisa. Então, a gente com um site bombando, e assim, começou a números de milhares, daqui a pouquinho milhões, e assim, só não vendia nada, mas o patrocinador de bunda, e de vez em quando a gente colocava lá pra ver se estava lá, só pra isso que a gente queria, não tinha nada a ver. E assim, tentando convencer patrocinadores que a internet era legal. E aí eu tava já falando, eu tenho que sair do banco, não tenho, mas um dos últimos dias que eu tava no banco, que me fez eu decidir inclusive isso, foi um dia que eu cheguei e tinha mais ou menos uns 5 mil e-mails na minha caixa postal. Nossa. E é diferente de hoje, que você abre, deixa eu ver se tem e-mail o tempo todo, né? Enquanto você está aqui, você já viu se tem e-mail várias vezes. Naquela época a gente chegava de manhã, ligava o micro e ficava baixando os e-mails. Era tudo muito... tinha hora para tudo, né? Você não tinha esse negócio de ficar baixando em casa, porque em casa a internet era discada e demorava demais baixar e-mail, então você baixava e-mail só no banco. Legal. 5 mil e-mails, era a média de 100, 150, 200. De repente 5 mil e-mails, e a palavra mais doce que eu ouvi nos e-mails é vai tomar no seu... e a doce, tá? Vocês imaginam o que eu ouvi. O que está acontecendo? E todo mundo xingando, e mães assim, colocando o meu filho colocou lá Mickey Mouse e apareceu uma bunda enorme lá. Vocês não têm paciência, vocês não têm noção. O que está acontecendo? Aí eu entro no site, óbvio, você entra correndo no site para ver o que está acontecendo. Imagina entrar correndo no site como que é. Põe. Estou entrando correndo, tá? Entra no site, aí você vai... Tem nada, tá tudo normal. Faz uma busca. Mickey Mouse. Veio um banner. E aí faz outra busca. Todos os banners começaram a ser rodados.
o único anunciante que a gente tinha. Porque o resto a gente jogava banner. E aí assim, na hora, eu tive que fazer uma coisa de emergência, você faz o quê? Pega o telefone, não tinha esse aqui, eu lembro, não tinha nada disso. Você liga pra quem? Pro meu sócio que tá lá em Provo. Eu ligo, atendo isso. Oi, Sidney, tudo bom? O Flávio, pelo amor de Deus, ele tá... Não, ele tá tirando neve. Como tirando neve? Não, ele tá tirando neve. Mas por que ele tá tirando neve? Ele tá tirando neve, ele tira neve, você não sabe que ele tira. Aí a esposa dele quis conversar comigo. A esposa dele também, ela tinha 29 anos de idade, o Flávio tinha 30 anos de idade. Ele tava tirando neve e ele fazia, como ele é estudante, eu pagava parte da manutenção dele, mas ele tirava neve, fazia trabalhos para ajudar. Né, você tem que fazer alguns trabalhos para viver. E ele tirava neve, tinha nevado muito na madrugada e ele estava tirando neve. Mas você precisa falar com ele, o site tem que sair do ar. Não tinha aquele botão de desliga o site, não tinha nada disso, obviamente, né? Vocês imaginam o que é? Hoje está tudo muito bonito, mas na época era só, como eu falei, era uma consequência atrás de outra de falhas. Pega, fala com ele para atender. Ele não tem celular. Pega o telefone, vai com ele lá. Não dá, ele para ele parar de tirar neve. Uma hora ela falou, não, mas eu vou. E eu, em pânico, gritando. Vocês imaginam uma coisa disso num banco? Aquela compostura toda, né? Pelo amor de Deus! Ele precisa, e gritava, vai lá, vai agora! Mas eu tô com meu filhinho aqui, vai agora! Vai agora! E ele saiu correndo. Ela tocou aqui, era o telefone sem fio. Ela foi indo até o lugar lá, mas tem muita neve. Eu falei, põe uma bota e vai, menina, vai lá. Aí põe o telefone, na hora que ele tá... Oi, Cília, o que foi? Flávio, para de tirar neve, cara, tem que desligar o servidor. Eu sei, caramba! Por que você não desligou? Eu tô tentando chegar no servidor, ele ficava embaixo. Ele ficava no subsolo, que era o lugar mais barato que a gente podia colocar. Ele ficava no subsolo, ele tava tirando neve para entrar no lugar, porque ele tinha camadas e camadas. Foi naquela época que teve aquelas tempestades lá. Até ele tirar o servidor, a gente falou, acabou. Eu acho que o KD ganhou a dianteira nessa hora, porque a gente virou uma fama. Até a gente colocar, depois disso a gente colocava... Meninas Poderosas, aí a gente colocou uns bannerzinhos tudo bonitinho. Demorou pra gente recuperar um pouco da fama, mas a coisa foi crescendo e uma hora eu tive que decidir. Aí eu decidi sair do banco por conta do ambiente e porque eu falei, eu acredito nesse negócio. E aí eu cometi o meu segundo erro. Ou segundo, não, já tá no quarto, né? Eu tive um site de busca de sucesso e quase fali. Tá? Porque ele começou a crescer, a gente não tinha muita referência do que era ter um site, muito mais de volume. A gente estava com um modelo, o modelo era o modelo da televisão, onde você vende propaganda. Quanto mais propaganda você vende, mais você fatura. Para você vender propaganda, você tem que ter audiência, que funciona bem para a TV, para o rádio, para o jornal, portanto, para a internet funciona bem. Ninguém prestou atenção num detalhe. 1000 pessoas assistindo um programa de TV e 10.000 é o mesmo custo para a TV. 1000 pessoas entrando no teu site, 10.000 não é a mesma coisa. O site fica lento. Portanto, você tem que... A cada 10.000 novos usuários que a gente capturava, eu tinha que comprar um servidor. E a gente começou a descobrir que tudo que a gente conseguia faturar, porque daí a gente conseguiu convencer alguns patrocinadores, já começou a faturar, eu peguei o fundo de garantia, peguei tudo que eu tinha, pus na empresa e cartão de crédito, eu era um diretor de banco, então a gente tinha muito cartão de crédito, então era legal. Comecei a pôr todo o meu crédito na história porque eu tinha que pôr servidor. E era assim, queimava um servidor por mês, queimava um HD por semana. Tá? Queimava assim, acabou. Tá? Você detona o HD. Então a gente vivia na Santa Efigênia, pegando o que podia, porque nessa altura, quando eu saí do banco, eu decidi trazer meu sócio para cá, porque eu não queria um site que ficava embaixo da neve. A gente veio para cá, foi comprar a banda aqui no Brasil a banda era muito cara, e a gente foi tentar, fez acordo, começou a crescer e foi sustentando, comecei a ter faturamento. No primeiro momento a gente estava faturando 10.000, 5.000, depois 20, depois 30, teve meses que a gente estava começando a faturar 100.000, isso há 15 anos atrás, 100.000 por mês, e tudo que a gente faturava, a gente gastava. Em servidor, em banda, em profissionais, para sustentar todo esse negócio. A gente foi crescendo e assim, dá-lhe cartão de crédito, dá-lhe cheque especial. Enquanto o pessoal acreditava que eu era diretor do banco, eu ia lá e abria a conta.
E fui abrindo conta, não tinha o que hoje é conhecido como Angel. Não existia isso. É que a gente fala disso aí, vocês falam, não, imagina, Endeavor veio bem depois, né? Não existia, a gente simplesmente fazia com o que você tinha. Graças a Deus eu tinha sido diretor de banco, então a gente conseguiu sustentar, mas a gente conseguiu sustentar até o momento quando a gente percebeu que ia quebrar. Se a gente crescesse mais 20% o site, eu não tinha faturamento que sustentaria a empresa. Provavelmente a gente não conseguiria pagar a banda, não pagando a banda você estaria fora do ar, está fora do ar, não dura muito tempo um site de busca. A gente estava beirando isso, eu já tinha vendido carro, já tinha vendido apartamento, tudo que fundo de garantia já tinha ido, eu estava devendo muito e aí eu decidi com um dos meus sócios ir para Nova York, porque aqui no Brasil não tinha investidores, então a gente foi para Nova York. O dinheiro que a gente tinha era para pagar a passagem de ida e de volta. Não tinha hotel. Portanto, a gente pegou um avião aqui, dormiu no avião do jeito que dava, chegamos lá no aeroporto de LaGuardia. Sabe aqueles banhos que a gente toma em aeroporto, assim, que sem nenhuma dignidade, né? Você toma um banho ali, assim, arruma, paletózinho, a gente passava a roupa assim, esticava até ficar bonitinho, porque a gente tinha que estar de paletó e gravata. Eu não falava uma palavra de inglês, o meu sócio, graças a Deus, falava uma palavra. Na época, quem era meu sócio, além desse rapaz, era o Pierre Schirmer, tá? E aí o Pierre, não sei se vocês conhecem o Pierre Schirmer, aquela família que viajou pelo mundo num barco. O filho mais velho dele era meu sócio nessa época, e ele era uma pessoa assim, bastante alternativa, bastante, até hoje um pouquinho assim, mas ele era muito alternativo e ele falava bem, mas ele não entendia nada de negócio. Então a gente foi fazer os road shows, chama apresentar o negócio. A gente abriu assim, aqui é um banco, vamos embora. E começava a procurar a gente só tinha um dia, porque à noite a gente tinha que voltar. E a gente começou a ir banco em banco para explicar que a internet brasileira era maravilhosa. Lembra aquela história dos números? Então, os números de hoje da internet a gente apresentou. Os de hoje. A internet maravilhosa, aqui todo mundo fica no computador, todo mundo adora a internet, a gente apresentou a internet dos sonhos. E assim, o entusiasmo meu de apresentar era tão grande que eles não entenderam uma palavra, que eles disseram, não, pode falar em português. E o Pierre ia traduzir. O Pierre já não estava me entendendo, ele traduzia do jeito dele, mas eles decidiram fazer o investimento. Então o Achei surgiu de uma falência. E a gente conseguiu conquistar assim, o investimento do fundo. O fundo foi na época o Fundo Sequoia. Eles estavam investindo na época num portal chamado Star Media, e eles estavam investindo nesse portal para internet, a América Online estava crescendo muito, falaram, não, vamos fazer um portal para a América Latina, para a língua espanhola, para os espanhóis, para a língua espanhola nos Estados Unidos. E o Fernando Spoelo já tinha convencido eles disso, ele falou, por que a gente não faz no Brasil? Você está falando da América Latina? O Brasil é 80% da América Latina. E a gente é muito mais que o América, vocês estão deixando, e a gente convenceu eles. Depois a gente ficou sabendo que eles se convenceram mais pelo nosso entusiasmo, porque eles entenderam uma palavra do que eu falei, não entenderam nada, mas como eu era um diretor de banco, eles acharam que alguma coisa de boa eu poderia fazer, tá? E decidiram investir e falaram, não, a gente vai fazer o seguinte, vocês três, aquele meu sócio Salt Lake, que é o Flávio, e o Pierre, vocês três têm que ficar na empresa. E você, olhando para mim, tem que ficar na empresa pelo menos por 1 ano. Não, tudo bem, imagina. E a gente vai investir em vocês. O que vocês fariam se a gente investisse em vocês? A gente compraria o KD. Por quê? O KD estava igualzinho, então quase, estava também, gente pondo dinheiro e não aguentando, porque todas as empresas da internet, aquela primeira bolha que estourou, foi justamente porque ninguém dimensionou o custo que poderia ter e tudo ainda era muito caro. Então, o sucesso levava a gente ao fracasso, porque cada cliente novo era mais banda, mais computador, mais servidor. Na época, o nosso site funcionava aqui com 60 servidores, não eram servidores bonitos como tem hoje os racks, com aquele sistema de salvo e tudo mais, não. A gente tinha um, que era o Rick, né, o rapaz, que era o Ricardo. Eram 60 servidores, um em cima do outro,
e não sei se vocês sabem como funciona a internet, mas quando dá sobrecarga, o computador trava. Já aconteceu isso com algum computador de vocês? Tem muita coisa rodando, ele dá uma travada, né? Quando trava, você tem que fazer o quê? Dá um boot. O computador servidor de internet na época tinha 4 HDs rodando simultaneamente, imagina, todos 60 vezes 4 você tinha. O que acontecia lá durante o dia várias e várias vezes? O computador travava. Você tinha que ter quem? O Rick, né? Que ele só tinha uma função. Parou de girar a luzinha, aperta. E ele ficava, e às vezes ele queria fazer o número 2, e ele avisava a gente no escritório, olha gente, eu vou fazer o número 2. Dava down no site, porque ele foi fazer o número 2. E a gente, vai logo, tinha rádio para ele. Parou, chega, já fez muito, não come muito. Ele emagreceu 20 quilos desse período que a gente estava lá. Então a coisa era heróica mesmo, né? A gente fala, depois criaram o REC, tem o auto-boot, a coisa melhorou bastante, mas a gente fez esse movimento e eu fiz uma coisa, eu assinei um contrato de venda e tinha uma cláusula lá que eu achei que era uma cláusula boba. A cláusula dizia o seguinte, por 10 anos depois que você se desligar, você não pode nada na internet. Nossa, que isso. Ninguém vai levar isso. São brasileiros, já viram, né? Então eu achei que isso não era sério e era. E era muito sério. Por quê? Logo depois que eu me desliguei, eu estava assim, em moda, o meu nome estava muito exposto na mídia, eu era o cara novamente, você vê como que é? O erro me levando para ser o cara. E eu era o cara. Aquele sistema de pagamentos tinha sido adquirido pelo Banco Santos, tá? E eu estava lá explicando, falei, gente, eu estou vendendo ideia agora, finalmente achei a minha vocação, eu sou o cara legal, e nessa de achar que eu sou o cara legal, 10, imagina, eu não preciso de internet, eu sempre posso criar alguma coisa nova, eu já criei eu sou o cara, e nessa hora eu cometi um novo erro que eu queria destacar para vocês, que é o erro de ser distraído. Logo que eu saí da Star Media, eu fui chamado para assumir o Terra. Foi aí que eu descobri que eu custei 50 milhões se eu quisesse trabalhar. O Terra estava montando a posição dele aqui, era para eu assumir a presidência. Na hora que a gente começou a fazer as movimentações, os advogados da Star Media apresentaram a conta da multa contratual por eu trabalhar numa empresa de internet. E assim, não trabalhei no Terra, mas também não trabalhei no Yahoo, no Google, todos esses aí eu participei. Os headhunters vinham me buscar e eu não podia por conta disso. Então eu não podia. O que eu fiz? Voltei a trabalhar com um homem. Lembra do homem? Do Deus? Ele vendeu o banco dele, por quê? Porque abriu 3 milhões de contas em 4 anos, chamou a atenção, e em 98 era um dos bancos mais bem administrados, com uma carteira de cliente nova, porque a maioria dos clientes eram novos, portanto tinham um tempo de vida de consumo muito longo por conta dos universitários, e ele vendeu o banco dele num dos negócios mais valorizados da história do Brasil, em cash, não foi em ações. Então ele estava muito feliz, e ele, sabendo que eu estava na internet e tudo, ele pediu para me chamar para assumir a diretoria dele. E eu estava também como CEO de um fundo de investimentos em empresas de internet. Ou seja, eu estava bem, com 2 salários. E detalhe, quando eu falei, não, mas eu estou trabalhando lá, não tem problema. Ele foi no fundo de investimento, conversou com o pessoal do fundo de investimento e falou, a gente quer ele. Falei, não, mas ele está aqui. Não, mas eu quero ele aqui e vocês ficam com ele aí e eu aqui. E eu assim, você tal. E o fundo de investimento, não, mas ele está com um contrato conosco. Não tem problema não, eu vou pôr dinheiro aqui no fundo de investimento, vocês me liberam ele. E aí ele colocou um valor importante lá no fundo de investimento que investe, e com isso convenceu o fundo a me liberar para ter 2 empregos. Foi a primeira vez na vida que eu tive 2 empregos. Eu era CEO e eu era diretor-geral na empresa do Aloysio, lá do Banco Alfa, né? Eu era o diretor de marketing. Eu estava bem e eu fiquei distraído. Até que um dia alguém chegou, bateu na minha janela, no carro, e falou, perdeu o Playboy. Eu fiquei sequestrado durante uma semana. Tá? Não foi uma experiência legal, não vou nem detalhar, mas assim, a distração me levou a repensar a minha vida. O que eu estava fazendo, o que era tudo isso, qual que era o extrato de tudo isso,
qual que era o meu entendimento desse processo. A experiência foi muito importante para mim e eu decidi deixar de ser executivo e começar a cuidar da minha carreira como educador. Eu comecei a entender que eu tinha que pegar toda essa minha experiência e dedicar para quem não teve todo esse privilégio que eu tive até então. Para mim era um legado importante de experiência. Aí eu falei, vou ser então, com esse erro de distraído, vou ser consultor e escritor. Era um sonho bacana, pensou, você só vai escrever agora, só vai falar e vão pagar para você pagar. E aí eu descobri o seguinte, ninguém paga para mim, para me ouvir. Mas a sua história é legal, mas ninguém paga. Você tem que construir a tua carreira, você tem que construir o teu nome, você tem que gerar credibilidade, você tem que fazer tudo a partir do zero. E eu falei, não, mas eu vou começar. Então eu voltei, eu fiz um retiro de 20 dias, voltei, quando eu voltei eu falei, passou, fui no banco, pedi demissão, peguei o que eu tinha de patrimônio, avisei minha família e falei, gente, acabou, eu vou começar do novo. Achei uma pessoa que já fazia isso na vida dele, já era consultor de RH, dando treinamento há alguns anos, grudei nele e falei, eu vou primeiro aprender com você, eu te ajudo com a tua empresa, eu monto a empresa para você, depois eu passo a tua empresa para você e eu vou tocar a minha carreira. E eu fiz isso durante 5 anos com ele. Então, ele era um consultor muito tradicional, então as primeiras tarefas que eu fiz foram aquelas tarefas legais, né? Que um bom diretor de banco, um cara que foi empresário, teve tudo isso, pode fazer. Eu peguei transparência e fazia scanner para fazer PowerPoint, porque ele não sabia usar PowerPoint. Eu passava o PowerPoint para ele, eu montava a apresentação para ele. Essas coisas legais que a gente faz, né? Um bom escritor precisa fazer isso, né? Eu fazia resumos para ele, eu levava ele para um lugar, levava ele para outro, cobrava, fazia a nota dele e realmente na frente da sala eu não ficava muito, porque ele achava que eu não tinha nenhum talento para falar das minhas histórias. Mas eu continuei persistindo e falei, não, mas eu vou fazer isso crescer. A empresa cresceu um pouco, chegou uma hora, eu falei, bom, tá na hora, já estou com 45, tá na hora de eu cometer um novo erro. Tá? E eu querendo ser um escritor, eu passei a ser então um escritor frustrado. Porque aí eu saí, vendi a minha parte para ele, montei uma salinha bonitinha, eu e meu computador, agora já dá, porque agora eu já entendo do RH, eu já sei o que pode ser falado, eu vou escrever um livro. E aí eu descobri que quando você escreve um livro, ninguém gosta do seu livro, só você. Eu não sabia disso até então. Eu fui pegar o meu livro e fui apresentar com toda essa história. Imagina que eu contei essa história algumas vezes. Eu falava toda essa história, a pessoa, tá aí, o que você está querendo? Não, meu livro, o seu livro fala disso? Não, eu estou falando do jovem. Como assim do jovem? Não, o jovem de hoje está diferente, ele teve mais influência da tecnologia, ele está num mundo diferente, o jovem de hoje tem algumas coisas que não aconteceram no passado. Que nada! Você já viu alguém escrever livro de jovem? Fala de liderança, você tem uma experiência ótima, fala de negociação, fala de internet. Não, mas é que eu quero falar do jovem, porque eu estou vendo uma tendência, eu estou vendo que os jovens, esse negócio não funciona. Aí algum dia eu li um artigo do New York Times, nessa angústia, porque eu tinha que estar fazendo consultoria, comecei a fazer consultoria aleatória de todo tipo, para tentar achar alguma coisa. Nessas horas de fazer consultoria de todo tipo, você não tem foco nenhum, você começa a atirar para o que vier, e nessas que atirar para o que vier, uma das curiosidades é que veio para mim o pedido para fazer o site do padre Marcelo Rossi, e eu fui fazer o site do padre Marcelo. Foi lá que eu frequentei aquela missa, fui fazer o site dele. Por quê? Você entende de internet, e assim, eu cheguei num ponto legal, né? Diretor de banco, empresário, agora você vai fazer o site de um padre. E é o melhor que você vai fazer, e vai administrar. Detalhe, o site não tinha como dar dinheiro. E o padre queria doações. Eu falei, não é um site. O seu público não tem assim, internet ainda, do mesmo jeito. Bom, entre isso fui fazer e tentando fazer a ideia de ser um escritor frustrado não vingar. Mas eu estava muito frustrado. Escrevi o livro. E aí eu escrevi o primeiro livro sobre esse jovem. Chamei de Geração Y. E aí, bom, agora estou com um livro, assim, tá escrito, eu vou fazer uma coisa diferente, eu sou estratégico. Eu não vou lá na cara dura na editora, porque todo mundo vai. Eu vou pedir para me apresentarem, porque daí vão me apresentar. E tem essa coisa, não, eu te apresento, a editora, quem é
escritor, sabe, que todo mundo fala, como é que você fez o livro? Aí dá pra me apresentar na editora que eu tenho um trabalho, o pessoal pede. Eu também fui pedir, eu não sabia que era isso, eu não sabia que eu estava fazendo papel de chato. Mas eu fui pedir para os meus amigos. Quem tinha algum livro, eu fui caçar. E assim, todo mundo estava valendo, qualquer pessoa estava valendo. E aí eu fui na editora a primeira vez, levando meu livro, paper, imprimi, fiz capinha, parecia trabalho escolar, né? Levei lá e aí você tem que explicar o que é o livro, a pessoa olhou, legal, assim, sabe uma coisa? Deixa aqui que a gente vai avaliar. Ai, que legal. Nessa hora a gente sai assim, ai, deu certo, ele vai avaliar meu livro, né? Eu não sabia que ele tinha 400 outros ali, ele só pegou e colocou mais um livro para avaliar, não sei nem se vai. Passou um tempo, 1 mês, 2 meses, e aí assim, o que eu tinha de trabalho começou a acabar, e eu comecei a vender moto, e eu comecei a usar de novo cartão de crédito. Não contei para vocês uma coisa aqui. Quando eu vendi o site, eu estava devendo 18 cartões de crédito e 22 contas de cheque especial devendo. E assim, os juros, eu não sabia que era possível dever tanto, tá? Não, juro, eu não sabia. Eu sei que para vender, eles aceitaram depois que eu paguei as dívidas. Eu falei, então me dá o dinheiro, eu pago, e prova. Eles me pagaram 2 vezes a venda. A primeira parte foi para pagar a dívida, e era só 20%. A segunda parte... Gente, é possível um ser humano sozinho dever. Juro, vocês fiquem tranquilos, vocês estão devendo. Eu sei o que é dever. Cara, quando eu terminei de pagar, eu fiz as contas. Eu estava devendo, na pessoa física, R$1,5 milhão de reais em 2000. Não é agora. Eu não sabia que era possível dever. Eu não tinha nem isso de patrimônio na vida, sei lá. Acho que eu não juntei isso tudo na vida. Mas para dever a gente consegue, né? Eu já tinha perdido a noção. Graças a Deus, quando a gente vendeu o site, eu adoro o Fernando Henrique, odeio o PT por causa disso. Não tem nada a ver com ideologia, não. Quando a gente vendeu o site, a gente vendeu pelo preço assim, o que está devendo se salvar está no lucro. Tá? E a gente vendeu num preço que daria para pagar tudo, meio que assim, salvar. Não seria uma venda de milhões, não. Seria salvar. E aí teve um negócio maravilhoso que o Fernando Henrique fez, foi a desvalorização do dólar. E a gente tinha vendido o site em dólar. E assim, quando a gente vendeu o site, as dívidas nossas, no valor do dólar, estava 1,10. Eu não sei se você lembra daquela desvalorização no início de 99, né? No final de 99, que teve uma max desvalorização e o dólar saltou de 1 e pouquinho para 2. E aí entrou dinheiro. Porque assim, a gente estava devendo quase tudo. A gente estava devendo 1 milhão e entrou um dinheirão, assim. Aí, assim, a gente faz aquelas coisas quando entra muito dinheiro, né? Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas é legal. Compra carro, compra moto, compra isso. Aí você vai, agora a vida tá... Eu vou pagar tudo, aquele monte de inferno, vou pôr tudo pra dentro. Eu comprei cobertura, comprei carro, comprei moto, comprei carro pro meu pai, comprei carro pro meu sogro, comprei carro pro meu filho. Todo mundo ganhou carro. Meu filho não, mas assim, meus irmãos que eu não gostava, dei carro pra todo mundo. Falei, gente, todo mundo é maravilhoso. A gente dava beijo na rua. Você falou do sorriso hoje no caderninho. A gente dava beijo nas pessoas, olhava e pensava, oi, todo mundo, você é lindo, maravilhoso. Todo mundo. Era legal. É uma época legal, não dura muito, tá? Não dura muito, mas a gente fica com uma vontade. Então eu tive a sorte de ter a máquina da adoção, porque daí entrou muito dinheiro. E perdi uma boa parte deles com 2 coisas, que nesse período foi quando minha mãe ficou doente. E quando eu fui sequestrado, então, uma parte foi pagar a doença da minha mãe e outra parte foi para eu sair vivo dessa, né? Então, como que é? Fácil vai? Mas eu ainda dou certo, ainda vai dar certo, a gente vai tentar... Bom, a motivação do escritor frustrado aconteceu de tentar lançar o livro. E eu tive o privilégio de levar o livro e defender o livro durante 1 ano e meio em 16 editoras. Todas deram um retumbante não. Não. Não por vários motivos. O assunto não é legal, ninguém fala de jovem, você está falando do jovem, mas o jovem não é nada disso, o jovem sempre foi igual, não existe esse negócio de geração, não existe nada. 16 editoras disseram não para mim, mas não mesmo, não foi, porque eu insisti para me dar uma resposta, pelo menos, né? E todas foram não. Porque você não é conhecido, porque o assunto não é relevante, a gente vai nas livrarias, ninguém fala desse assunto. Mas é isso, na internet também, ninguém falava. Vão falar, não, isso não serve para nada, isso aí é coisa modismo lá dos Estados Unidos, você está tentando trazer. Não, o nosso jovem também é diferente, ele vai querer esse monte de coisa.
Não, eu comecei a virar aquele Don Quixote que fica falando uma coisa. E aí eu assisti o filme Filhos de Francisco. Vocês lembram do Filhos de Francisco? Deu certo pra eles, eu falei, tem que dar pra mim. Não tem aqueles. O Filhos de Francisco, como é que o Zezé de Camargo estourou a música É o Amor? Vocês lembram? Ficha no telefone. Fichinha no telefone, né? E eu falei, bom, agora com tudo isso eu já tenho um aprendizado enorme. Pô, deu certo pra ele, mas como é que eu faço com o meu livro? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma edição. Eu mesmo pago, vendi a minha última moto, a última coisa que eu tinha. Sabe quando você tem tristeza? Até hoje eu não recuperei. Mas eu vendi minha última moto, falei, quanto que dá isso um livro? E deu exato, assim, para produzir uma gráfica, editora, uma produção mais ou menos legal, e aí eu produzi 150 exemplares do livro. Peguei cada um deles, coloquei no envelope, fechei o envelope bonitinho e escrevia no envelope. A Miriam Leitão, a Milton Jung, a Heródoto Barbeiro, todos os jornalistas que eu conhecia da televisão, eu fui escrevendo. E aí eu fui aonde era o escritório de cada um. Então, onde que é o escritório aqui? Ela na portaria entregava, ela entrega para ele, acreditando que acontece, não acontece? Vai acontecer. Não, aconteceu com o Zezé de Camargo, vai acontecer comigo. E eu fui entregando para todos os jornalistas. E sabe o que aconteceu? Nada. Não adiantou nada. Nenhuma pauta, ninguém. Esses jornalistas. Tem jornalista que. Jornalista não prestou atenção. E assim, não, eu imagino que eles devam receber muita coisa também. De novo, foi uma ilusão minha de achar que era isso. Não, mas um jornalista deixou isso na mesa dele. E um dia, um outro escritor estava escrevendo sobre jovens, viu o livro. Poxa, o que é isso? Nossa, que interessante, eu estou reescrevendo o meu livro e eu queria usar isso com base. De que editora que é? Não tem. Esse escritor levou para a editora dele e falou, procura esse cara. Quando eu fui chamado, esse cara ligou e falou, Sidney, você é o cara... Sim... Ah, então é da editora... Nunca tinha ouvido falar do nome da editora, porque ela acabaram de lançar a editora nada. A gente está querendo aqui uma autorização para pegar um trecho do teu livro, num livro que um escritor está fazendo. Ah, tá. Claro, pega, pelo amor de Deus, alguém tem que fazer algo com isso, né? Quem é o escritor? Ah, não podemos falar, é segredo, não sei o que. Não, mas você vai autorizar? Não, mas depois que ele publicar. Não, tudo bem, mas você não quer vir aqui conversar? Claro, vou. Aí fui lá. Quando eu chego lá, uma casinha, aquelas casinhas bem escondidinhas, no meio do nada, o editor que estava falando, te conheço, eu também te conheço. Quem é você? Sim, você... Ele sabia meu nome, obviamente, estava no livro, eu nunca tinha ouvido falar do nome dele, mas ele era meu colega, sabe onde? No Banco Real. Ele era um dos diretores menores da seguradora. Aliás, ele não era diretor, ele era um gerente geral da área de câmbio que gostava das minhas defesas com relação aos jovens e ele viu o livro e chamou a atenção. Ele também era o genro do Isamitiba. E a editora era a editora que estava publicando os livros do Isamitiba, que estava sendo lançada a editora com os livros dele. E ele estava pegando Quem Ama Educa e atualizando Quem Ama Educa, agora falando da geração Y. E ele queria alguma coisa. E ele olhou o livro e falou, eu peguei esse livro, eu li, você não quer lançar o livro? Ah, estuda essa parte do Isamitiba, eu só fiquei sabendo depois, tá? Na hora que ele falou que estava com o editor, nossa, você está com a editora? Nossa, eu também fiz isso. Eu achei que era uma coisinha dele lá. Sabe aquela coisa, o bancário depois que deixa de ser bancário vai fazer qualquer coisa? Eu achei que era só isso, né? Eu falei, posso ler teu livro? Pode. Não, sabe por quê? Que se for legal eu queria lançar. E aí a gente começou a negociar esse lançamento. Eu fiquei 3 meses esperando ele ler o livro, ele leu bem devagar o livro, né? 3 meses é uma angústia para quem é o escritor, porque demorou demais, ele tinha mais coisas para fazer, óbvio. Mas demorou demais para ele falar para mim que, ok. Quando ele disse ok, eu já falei, bom, pelo menos eu vou lançar. É uma editora desconhecida, não é nada, é uma coisinha, então pelo menos vai ser uma editora. Não era nenhuma editora conhecida realmente. Aliás, eu não sabia do Isamitiba até então. Eu sabia que tinha um escritor da editora que ia pegar, mas ele decidiu lançar, ok. Pelo menos a 17ª vai lançar.
No dia que a gente montou, escreveu e fez, e montou e tudo mais o livro, na hora que a gente foi lançar o livro, aí que eu soube de toda essa história. Porque no dia do lançamento do livro, quem me aparece na fila é o Isamitiba, com o meu livro todo marcado e dizendo: eu quero o seu autógrafo. E era o Isamitiba que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Bom, a partir do Isamitiba, o livro entrou nas prateleiras. Não sei se foi por ele, mas certamente teve uma influência muito importante. E o livro foi lançado. O livro foi lançado em um mês, a gente esgotou a primeira edição, que é aquelas edições pequenininhas, né? Ele renovou com o triplo dos números e em um mês acabou de novo, e em mais outro mês acabou, e aí ele lançou uma edição muito grande e ainda acabou de novo, e o livro acabou de novo ele já está acabado. Nós já temos o livro lançado, o Geração Y já está batendo perto de 80 mil exemplares para um livro de administração, um número, isso de venda somente em balcão. Tá? A gente não tem venda corporativa nem nada, é venda de balcão. O livro foi um sucesso, o assunto cresceu e aí finalmente o meu nome começou a ser visto. E eu saí de escritor frustrado para um cara que está atualmente com 4 livros publicados, todos eles são best-sellers, exceto Profissão de Estudo, que eu acho que vai virar porque ele está entrando na segunda edição. Tá? Gente, segunda edição de um gente, eu acabei de saber essa semana que ele foi para a segunda edição. A gente nunca sabe se vai, né? A gente sabe se lançou o livro, uma hora acaba. Né? Foi para a segunda edição porque está tendo pedido, todos eles viraram best-seller. O Geração Y1 foi esse primeiro aqui. Ele não está sendo vendido hoje nas livrarias porque nós estamos recolhendo e eu já antecipo para vocês, nós vamos juntar eles dois num livro combo no final do ano. Tá? Mas antes disso, eu aprendi com os meus erros e eu estou lançando um novo livro agora em maio. Tá? E o título é Conectados, mas muito distraídos. Há quem já leu, a Bel fez a gentileza de fazer um depoimento, mas quem já leu acha que isso eu estou falando de algumas pessoas, e eu estou falando de várias pessoas, que são as pessoas que nesses últimos 10 anos eu venho fazendo a mentoria. Quer dizer, o que acabou acontecendo nesse período todo, que aí eu não falei todo geral, é que eu me desenvolvi também em ajudar jovens a alcançar os seus objetivos, usando de uma metodologia muito parecida com coach, mas que eu adotei o nome de mentoria. E eu tenho defendido mentoria como uma metodologia para o jovem desenvolvendo ferramentas. Então hoje eu faço o que dentro da minha trajetória? Eu faço programas de desenvolvimento de jovens dentro das empresas e faço desenvolvimento de mentores dentro das empresas. Então hoje o meu trabalho é fazer isso, os meus programas são esses 2 programas eu faço isso o tempo todo. Por ano eu tenho conseguido tocar em torno de 20 mil jovens e mentores com as minhas palestras e com os programas que eu acabo desenvolvendo. Nos últimos 6 anos, desde que eu comecei essa trajetória, eu já estou fazendo as contas agora, mas já deu mais de 150 mil jovens que eu consegui tocar a partir de programas. E assim, tocar com palestras ou com programas de desenvolvimento. Antes de vir para cá, eu estava dentro da Votorantim fazendo um programa com os mentores, junto com os jovens. E amanhã eu estou fazendo a mesma coisa lá em São José do Rio Preto. E tem sido essa a minha rotina. Hoje eu fico muito tempo viajando, tenho um blog na Exame, onde eu publico todas essas ideias já de maneira consistente. Tenho uma equipe que me ajuda agora. Agora a R-Life está tentando tomar conta da minha confusão, né? Porque senão eu vou cometer outros erros, né? Mas tem o pessoal que é o meu agente hoje, a Carla que esteve comigo nesse período todo, né, Carla? Acabou de ir para a R-Life, então a Carla continua sendo a minha principal representante. A Camila é a pessoa que publica tudo que eu faço nas redes, então as frases, inclusive, quem escolhe hoje é ela tem total autonomia, então aquelas frases nos balões, a Camila, quem escolhe temática, ela tem autonomia, ela já sabe de tanto que ela já me assistiu, né? E a Gi é uma amiga conhecida do ano passado. Hoje a Gi, ela é estagiária, posso falar, Gi? Pode. A Gi é estagiária na Globo, ela acabou de entrar no programa esse ano, um programa chamado Estagiar. A média lá de pessoas para entrar são 11 jornalistas, né? Ela está no último ano de jornalismo. Foram quantos candidatos? Mais de 18 mil. Mais de 18 mil candidatos para separar 11 pessoas. Eu fiz a mentoria dela nos últimos 6 meses e a gente, de alguma maneira, colaborou para que ela tivesse força para
tá nesse sonho que ela tinha o sonho de entrar na Globo. Então, por algum momento, ela foi assessora minha, mas assim, o sonho dela era entrar na Globo e ela conseguiu entrar na Globo. Hoje eu tenho me motivado em ajudar o jovem a alcançar o sonho dele. Não dá para eu ter esse fórum de maneira muito grande, porque eu tenho feito uma escolha. O Eduardo Lira, que é um amigo nosso, ele escolheu um tipo de público para ajudar, e ele tem ido muito bem nisso. Eu decidi escolher também o outro público mais parecido com aquele Sidney que foi falar com o dono do banco